Ney, algo aconteceu com Ban. Pode ser que Ban ainda não tenha palavras exatas para descrever, ou talvez tenha tentado explicar para alguém e percebeu que o silêncio era a única resposta possível, mas uma mudança profunda ocorreu dentro de Ban nestas últimas horas. Não foi algo visível no espelho, não foi uma mudança no seu saldo bancário e certamente não foi uma alteração na sua rotina diária. Foi algo no plano invisível, uma frequência que mudou. Uma engrenagem que finalmente se alinhou, e eu estou aqui para lhe dizer exatamente o que foi, porque o motivo pelo qual Ban foi escolhido para ouvir isso agora não é coincidência. Ban carrega um chamado que foi mantido em espera, e a temporada de espera, a temporada de escassez absoluta, o tempo em que Ban parecia bater em portas que nunca se abriam, está chegando ao fim. Pelo tempo que passarmos juntos aqui, Ban vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido na sua vida e o que eles verdadeiramente significam para a sua jornada. Ban vai compreender o padrão único, a forma de agir que, sem Ban saber, estava mantendo as bênçãos bloqueadas e por que o seu esforço humano, por mais intenso que tenha sido, não era suficiente para acessar o que foi reservado para Ban. E antes de terminarmos, há uma declaração específica que vou proferir sobre a sua vida, uma confirmação de que a sua estação de riqueza, a estação da abundância que Deus preparou, está oficialmente aberta. Ban tem vivido em uma exaustão silenciosa. É aquela exaustão que não passa com uma noite de sono, porque ela não está no seu corpo, ela está na sua alma. Ban tem trabalhado mais do que as pessoas ao seu redor, tem se dedicado com uma integridade que poucos possuem, e ainda assim tem visto oportunidades passarem como se houvesse uma barreira invisível entre Ban e o seu destino. Ban sente como se estivesse tentando empurrar uma parede que não cede, aplicando toda a sua força em um esforço que parece não render frutos. Ban notou que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias. Ban percebeu que o ambiente onde Ban costumava florescer agora parece pequeno demais, como uma roupa que não serve mais. Ban tem sentido ondas repentinas de emoção, uma saudade de um lugar que Ban nunca visitou, ou uma certeza absoluta de que algo grande vai acontecer, apesar de não haver nenhuma evidência no seu cenário atual. Esses não são sinais de que Ban está perdido. Pelo contrário, são os sinais de que Ban está sendo calibrado. A exaustão que Ban sente é o custo de sustentar uma estrutura que não foi desenhada para a sua nova estação. O silêncio que Ban tem enfrentado, a falta de respostas das pessoas, a sensação de isolamento, tudo isso faz parte do processo de separação necessário para que a sua riqueza seja administrada com a sabedoria que lhe foi conferida. Ban não está sendo punido. Ban está sendo preparado. O fato de Ban estar aqui, ouvindo estas palavras neste momento, é a evidência de que a transição começou. Esse número, o 888, é o símbolo da nova fundação, da autorização divina para o que está por vir. E o simples ato de digitar esses números é a sua forma de dizer sim para a mudança. É a sua forma de selar o compromisso com o que Deus está fazendo na sua vida agora. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim, porque o que precisamos discutir a seguir é a camada que está escondida por baixo de toda essa sua luta, o mecanismo oculto que Ban precisa soltar para finalmente receber o que já é seu. Muitos acreditam que a riqueza vem através de mais esforço, mas a verdade que Ban precisa abraçar é que o seu esforço, sozinho, não tem poder para abrir a porta que Deus já destravou. Ban tem operado a partir de um sistema de sobrevivência, um sistema que foi herdado, talvez até de gerações que precisaram lutar por cada migalha. Ban aprendeu que, para obter, é preciso sangrar. Ban aprendeu que, se Ban não segurar as rédeas com força total, tudo vai ruir.
Mas essa forma de operar, essa tensão constante que Ban carrega, é exatamente o que está impedindo o fluxo da abundância de entrar. Ban não precisa mais lutar para ser visto. Ban já foi visto. Ban não precisa mais gritar para ser ouvido. O seu nome já foi chamado. Pense na imagem de um campo que precisa ser deixado em repouso. Durante muito tempo, Ban foi como uma terra que nunca teve descanso, sempre produzindo, sempre sob demanda, sempre tentando alimentar a todos ao redor. Mas agora, o dono do campo decidiu que é hora de deixar o solo descansar, para que as raízes possam ir mais fundo do que jamais foram. Ban pode ter sentido isso como uma pausa forçada, como uma falta de progresso, mas na verdade foi o momento em que a sua raiz começou a buscar águas profundas que a superfície não poderia oferecer. O que Ban viveu não foi uma perda, foi uma preparação. Ban está saindo da estação da sobrevivência para entrar na estação da colheita. E a riqueza que Deus preparou não exige o seu suor desesperado. Ela exige a sua disponibilidade, a sua prontidão para ocupar o lugar de honra que já estava reservado para Ban antes mesmo de Ban nascer. Esta riqueza que se aproxima não é apenas dinheiro. Não é apenas o acúmulo de bens. É a autorização para ser quem Ban foi criado para ser. É a liberdade de não ter que fingir, de não ter que se esconder, de não ter que se diminuir para caber no conforto dos outros. É o momento em que a sua voz se torna a sua autoridade. Não apenas como uma frase, mas como uma decisão. Digite "Eu estou pronto" e logo em seguida volte sua atenção total para mim, pois estamos prestes a entrar na camada mais profunda desta revelação. Por muito tempo, Ban acreditou que o seu valor estava diretamente ligado à quantidade de carga que Ban era capaz de carregar nas costas, sem nunca deixar transparecer o peso. Ban cultivou o hábito da resiliência silenciosa, acreditando que se continuasse caminhando, mesmo com as feridas abertas, eventualmente chegaria a um lugar onde a escassez não teria mais domínio sobre Ban. Mas existe uma falha fundamental nesse sistema de esforço humano, uma falha que Ban já percebeu, ainda que tenha tentado ignorar. Ban tentou construir um castelo usando as mesmas ferramentas que usou para cavar as trincheiras. O esforço que te tirou da sobrevivência não é o mesmo esforço que irá te sustentar na abundância. A prosperidade não é uma conquista que Ban arrebata com força bruta. Ela é uma herança que Ban passa a ocupar quando finalmente decide soltar o chicote do auto-sacrifício. Durante anos, Ban operou a partir de um mecanismo de defesa, movido pelo medo de que, se Ban parasse, tudo o que Ban conquistou até aqui desapareceria em um piscar de olhos. Essa mentalidade de escassez sussurrou para Ban que cada oportunidade era a última, que cada porta fechada era um veredito final sobre o seu propósito. Mas o que Ban não compreendeu é que esse ciclo de sobrevivência não era o seu destino. Era apenas o terreno de treinamento. O cansaço que Ban sente hoje não é sinal de fraqueza, é o aviso de que o contrato com a escassez expirou. Ban foi chamado para algo maior, mas a sua mão ainda está fechada, segurando o passado, segurando o medo, segurando a necessidade de controlar cada detalhe do caminho. Imagine agora o campo que mencionei anteriormente. Pense nele não como um pedaço de terra esquecido, mas como um refúgio. Quando um agricultor decide que uma terra deve descansar, ele não está negligenciando o campo. Ele está respeitando o ciclo da vida, permitindo que a terra recupere os nutrientes que foram exauridos pela produção excessiva. Ban foi esse campo. Ban deu tudo de si para o trabalho, para as pessoas, para as expectativas externas, e o resultado foi o esgotamento dos seus próprios recursos internos. Ban achou que, se parasse de produzir, perderia a sua identidade, mas a verdade é que no silêncio desse descanso forçado,
Algo começou a brotar em Ban que jamais cresceria sob o calor escaldante da sua luta frenética. A raiz está se aprofundando. Enquanto Ban se sentia estagnado, a sua essência estava descendo a camadas que Ban nem sabia que existiam. Essa raiz agora está ancorada em águas que não secam, águas que não dependem da chuva do mundo lá fora. A estação da colheita que Deus abriu para Ban agora exige que Ban mude a sua postura. Não é mais sobre semear com lágrimas de frustração. É sobre colher com a paz de quem sabe que o tempo do suor deu lugar ao tempo da provisão. O seu descanso não é inatividade, é a sua maior demonstração de fé. É a prova de que Ban finalmente entende que quem cuida da colheita não é Ban, mas o dono do campo, que conhece exatamente o tempo de cada fruto amadurecer. Muitos ao seu redor ainda correm, ainda lutam, ainda sangram por migalhas. Mas Ban está sendo convidado a se retirar para esse lugar de clareza. Ban percebe que toda essa ansiedade que Ban sentia era apenas o ruído de um sistema que não te servia mais. Agora, as coisas começam a se alinhar de forma que Ban não precisa mais forçar. As portas não precisam ser arrombadas, elas estão sendo destravadas por dentro. O que Ban vive agora é a transição para a autorização divina, onde a riqueza deixa de ser um objetivo inalcançável e se torna a evidência natural de que Ban ocupa, finalmente, o lugar que sempre foi seu. Deixe que essa declaração marque o seu compromisso com a nova estação. Não é sobre o que Ban fará amanhã, é sobre quem Ban decidiu se tornar hoje. Digite: eu estou pronto, e em seguida, permaneça aqui, pois a autorização que Ban está recebendo agora vai mudar a maneira como Ban enxerga cada passo que der a partir deste momento. A riqueza que está sendo liberada não se trata de acumular números em uma conta ou posições de poder. Trata-se de ocupar o seu lugar legítimo. Por muito tempo, Ban se sentiu como um convidado na própria vida, pedindo licença para existir, pedindo permissão para sonhar. Essa era a mentalidade de quem ainda não reconhecia a sua própria herança. A autorização que Ban recebe agora é o decreto de que Ban não precisa mais pedir permissão para prosperar. A sua prosperidade é a confirmação do seu chamado. Quando Ban se permite ocupar o seu espaço com honra, com dignidade e com a paz de quem não tem mais nada a provar, Ban não está apenas mudando a sua realidade. Ban está mudando a frequência do ambiente ao seu redor. Ban não precisa lutar contra ninguém. Ban não precisa convencer ninguém de quem Ban é. A sua abundância é o seu testemunho. Ela é a resposta clara para todos aqueles que duvidaram e, mais importante, para todos os momentos em que Ban duvidou de si mesmo. O que Ban pensou ser o seu fim foi apenas a poda. O que Ban pensou ser a sua derrota foi apenas a preparação para a grandeza que Ban ainda não estava pronto para carregar. Agora que a raiz atingiu a profundidade necessária, o fruto que vier será impossível de derrubar. Ele é sólido, ele é real, e ele é a prova de que Ban não apenas sobreviveu, mas que Ban floresceu exatamente onde Deus te plantou. Sinta essa autorização percorrendo o seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés, como uma corrente de permissão que libera cada músculo tenso, cada pensamento de escassez e cada medo do futuro. Ban está sendo comissionado para viver a colheita, e a colheita é farta, é constante e é feita para Ban. Não o faça como um gesto mecânico, nem como um número para alimentar sistemas, mas como uma concordância profunda, um selo espiritual de que o que foi nomeado aqui é a verdade sobre a sua caminhada. Cada concordância é um reconhecimento de que o ciclo de luta terminou e que a autorização para a sua prosperidade foi devidamente entregue. Permaneça em silêncio por um momento, sentindo a paz que essa aceitação traz,
pois o alívio de não ter mais que fingir que está tudo bem é o primeiro passo para a plenitude que está chegando. Enquanto Ban ancora essa nova consciência, existe alguém no seu círculo próximo que precisa desesperadamente ouvir este chamado de alívio. Reflita sobre aquela pessoa que Ban conhece, alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda assim caminha com uma exaustão que ninguém consegue enxergar. Pense naquela pessoa que carrega um fardo secreto, alguém que mantém a cabeça erguida diante do mundo, mas que no silêncio da noite se sente invisível e desamparada, como se estivesse batendo em portas que insistem em permanecer trancadas. O rosto dessa pessoa está surgindo na sua mente agora. Não é um acidente, é um apontamento. Envie este conteúdo para ela. Não como uma recomendação casual, mas como uma entrega de cuidado e ministério, um lembrete direto de que o período de seca dela também está chegando ao fim e que a sua intercessão é a ponte para que ela também possa receber a sua própria autorização. Agora, antes de prosseguirmos para o encerramento deste encontro, precisamos gravar isso no nível da identidade. Não as digite como um desejo, nem como um pedido por algo que ainda não existe. Digite-as como uma confirmação final, um decreto de posse sobre a temporada de riqueza que já está em curso. Aquele que reconhece a própria eleição caminha de forma diferente, fala com autoridade distinta e atrai a abundância como um reflexo natural da sua nova natureza. O seu espírito está dando o consentimento que faltava para que as comportas se abram de vez. Digite "Eu sou o escolhido", com calma, sentindo cada letra, permitindo que a sua mão grave essa verdade no campo de energia que nos conecta. Ban está comissionado para viver esta nova estação. Ban está capacitado para receber a colheita que foi preparada durante o seu longo inverno. Ban está autorizado a abandonar o manto da escassez e vestir a dignidade da sua verdadeira herança. Muitas vezes, a sua mente tenta traduzir esse movimento interno como uma conquista que precisa ser planejada, calculada ou conquistada através de estratégias humanas. Mas a verdade que estamos revelando aqui é muito mais profunda e simples do que qualquer plano de negócios ou esforço de vontade. Ban passou anos acreditando que, para acessar a abundância, precisava se tornar outra pessoa, agir de uma forma diferente ou forçar as portas da realidade para que elas cedessem à sua pressão. Esse foi o seu treinamento de sobrevivência, um mecanismo que foi útil em um tempo onde a escassez era a sua única referência, mas esse tempo ficou para trás. Agora, a riqueza que se aproxima não é um prêmio que Ban ganha por mérito de esforço. É uma autorização que Ban recebe por alinhamento de identidade. Observe como, nos últimos tempos, todas as tentativas de forçar situações que não estavam prontas para acontecer resultaram apenas em um cansaço que parecia não ter fim. O que Ban chamava de bloqueio era, na verdade, um repouso forçado, uma forma de impedir que Ban gastasse a sua energia vital em campos que não tinham a semente da sua colheita. Imagine um agricultor que, durante uma estação de seca severa, tenta desesperadamente plantar em um solo que ainda não recebeu a chuva necessária. Ele se cansa, ele suja as mãos, ele espera uma brotação que não virá, não por falta de cuidado, mas por falta de tempo. Ban esteve nesse solo. Ban cuidou. Ban esperou. Ban manteve a sua esperança intacta, e essa fidelidade no escuro é o que preparou o seu sistema para sustentar a abundância que está chegando agora. A metáfora aqui é clara. A colheita na estação de descanso não é o momento em que Ban corre, mas o momento em que Ban se prepara para receber o que o solo finalmente está pronto para entregar. O seu descanso não foi um erro de percurso, foi um preparo de raiz.
Uma raiz que cresce rápido demais, sem o devido aprofundamento, não consegue sustentar os frutos de uma grande estação de riqueza. Por isso, tudo o que Ban sentiu como demora, como um freio na sua vida, foi na verdade a proteção necessária para que a sua base não cedesse quando a abundância finalmente chegasse. Ban não estava parado. Ban estava sendo fixado. E agora, a autorização que Ban sente que está chegando é a confirmação de que a sua estrutura finalmente está pronta para carregar o peso da responsabilidade que a riqueza traz consigo. Esse não é um pedido, não é uma expectativa sobre o futuro, é a declaração de um estado de ser. Ao digitar essas 3 palavras, Ban está manifestando a sua concordância com o processo que o seu espírito já iniciou. Ban está dizendo que, independentemente do que o mundo externo ainda mostre, a sua parte na transição foi feita. A sua prontidão é a chave que destrava o fluxo. Digite: "Eu estou pronto", pause por um instante para sentir o peso dessa palavra e depois retorne para a nossa conversa. Perceba que essa nova estação de riqueza opera sob regras diferentes. Nela, o acúmulo não é o objetivo. O objetivo é a ocupação. Ban não está aqui para acumular coisas que pesam, mas para ocupar o lugar que já estava reservado para Ban no tecido desta realidade. A abundância, na sua forma mais pura, é o desdobramento da sua própria natureza em um ambiente que finalmente reconhece quem Ban é. Quando Ban deixa de tentar se ajustar ao mundo e começa a habitar o seu lugar de direito, a riqueza para de ser algo que Ban persegue e passa a ser algo que Ban atrai. É uma mudança de polaridade. O que antes fugia de Ban, agora se aproxima porque reconhece a sua assinatura vibracional. Se Ban sente que mesmo sem uma prova física, algo em Ban já mudou, entenda que a sua intuição não está lhe enganando. A riqueza começou a circular no seu ambiente a partir do momento em que Ban parou de lutar contra a sua própria natureza. O que Ban tem vivido, essa clareza mental, essa paciência que surge do nada, esse sentimento de que as peças de um quebra-cabeça invisível estão se encaixando, é a evidência clara de que a sua estação mudou. Não é sorte, não é coincidência, e certamente não é uma recompensa por um comportamento específico. É a sua entrada no fluxo da sua própria provisão, a manifestação do que já era seu desde antes de Ban começar a procurar. Existem muitas pessoas ao seu redor que ainda estão presas no ciclo da luta, tentando provar o seu valor através de um excesso de atividade que apenas as esgota. Elas olham para Ban e não entendem por que a sua postura mudou, porque Ban não parece mais ansioso, porque Ban parece caminhar com uma certeza que não depende de circunstâncias externas. Elas não veem o seu processo de raiz. Elas não viram as noites em que Ban confiou no silêncio. Por isso, a sua presença agora é um convite para que elas também considerem que existe outra forma de viver. Uma forma baseada em ser e receber, em vez de fazer e sofrer. Se a sua alma reconhece que este foi o momento em que a sua compreensão sobre a abundância finalmente mudou de patamar, saiba que essa clareza é um dom que Ban agora carrega. A riqueza que chega para Ban não é apenas para o seu conforto individual. Ela é para sustentar a visão que foi colocada em Ban, para dar suporte ao propósito que Ban começou a intuir, mas que parecia grande demais para ser sustentado pela sua realidade de antes. Agora, a realidade se expandiu. O campo foi preparado. A semente que Ban carregou através das estações de seca finalmente encontrou o solo fértil da sua própria autorização. Não tente controlar a forma como essa riqueza vai se apresentar. Ela pode vir através de novas oportunidades de serviço, através de uma ideia que Ban achava que era pequena, através de um reencontro com alguém que traz a peça que faltava,
ou simplesmente através de uma paz tão profunda que o seu discernimento se torna afiado como uma lâmina, permitindo que Ban tome decisões que abrem caminhos instantaneamente. A forma é secundária. O que importa é a fonte, e a fonte, a partir de hoje, está desobstruída. Hin vau nut tich qua ben humot con dao jong tuan. Nun hung jiu juag bei tu o jai sham vau su dat ma ban van nam tham ket giu. Hui je han jong qua ban tro ten mot loi. Amen kong loi. Ji kong fai ve kun so hai thuk jo mang sa hoi. Mala dao an cho su chap tuan qua ban voi jiu jan juk tiet lo. Kai nap chut nobe ai la kam ket qua ban rang ban se kong bao gio kwe lai loi song kan hiem nua. Ban tuan han. Ban jongi va ban niem fong su hiu biet rang mua gyao kokua ban jan bat jau. Hai giu vung tu de ai. Buog ji voi kai jau kua mot ngoi biet rang nguan kung kong pu tuok vao noi su. Ma pu tuok vao su ket noi kua ban voi chin ban te jan juok thiet ke jethin vung. Noi su la mot ditich kwa ku. Su chak chan lan gon gu kua hien tai ban. Komot ngoi nao jo trong vong ket noi tan kan kua ban. Mot ngoi jang mang mot gan nang ma kong ai kas je i. Ngoi ko kuon mat mang dao vet kua mot no luk kong ngong va vo hin. Ngoi ai jako gang bang tat ka sukluk je dui tri mot giak mo jang dan supjo nagai ki hoko se dung no. Mot ngoi ko trai ti met moi vi cho joi mot kan kua kun hat kuyet jong chat. Guang mat kwa ngoi ay hinra trong tam triban ki chung tanoi ve su chuyen tiep tu kuak jau transang muagat, vajiu jo kong pain gaun hien. Hai gui noi dung nai chong goi ay, kong pain humot loi goi i tong tuong, man humot su trao gui mo chuk vugi ay to ar chong goi, trong mot kwan kak, ja kwen rang mua jatai joy. Hui trao chong goi i chiek chia kua maban vuan hanju. Bois vidiu gef hung ben kung kosuk man mura, kon jong chong goi buk jiben kan ben trong kung motsukiet ke am tam. Begio, truok ki chung taket tuch vong makainai, toi kan ban tiet lap mot jiem neo koi kung. Jai kong fai la mot hivong, kung kong fai mot wok mot tuang kwa. Jai la mot loi tuyen bove kantin. Hoi viet vau fan bint luan kau. Toi lan goi juok chon, jung viet voi. Hei kam han tung chukin hung gonte ban gilai ju ma tam lin ban jan han ran hu mot chan li tuyet joy. Hei gom, ban kong chije lai mot daovet. Ban jang niem pong trong chini tukwa min, rang sukan him ban ja song chojen giola kwa ku, vasududat jang morabai gio chin, lanoi kungu hien tai kwa ban. Hai je loi kang jina ai wang ben trong ban nu chuki kwa mot hop jongja, juoski tu tren kao. Banjan kam ket voi shan lima gio jai giai pongban. Banjua kutas jesong tu muagat moinai. Kong kon putok vau mo hoi ban, ma putok vau susan sang jon nahan kuaban. Banjuak say jijabuak jitren jat voi tamkwen kuangwoi jahiu rang giau kola traitun hin kuangwoi jahoan hap voi muk jisti englien kuamin. Ngebai gio jung vau kuan kasnai, ukap moi noi tren de gioi. Nhung tam hon kats kung jang en hong loi nai, nahandra suket tut kua mua sa makrieng hova su koi jau kua mua gat. Ban kong jon jok, komot mang luoi vo hin gom hung kon goi, giong huban, jan gung chong lai dong chai je koi kung je kuok song dan dat, ho jen jung vitri kua ming. Ban lamot fan kwa jiu gi jolon lao hon, jiu kong kan on au jetronen tet, va chin vi swim langay ma chan li kua ban van vung vang kong lai chuyen. Jan juok niem fong,